Olá, eu sou Ana Cláudia Souza. E eu sou a Jennifer Freitas. Nós somos estudantes de Medicina da UFMG e esse é o episódio piloto do nosso podcast, Mulheres da Preventiva. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje, vamos falar sobre saúde mental, um tema essencial e cada vez mais discutido. Como veremos hoje, os transtornos mentais têm um impacto maior do que se imagina, tanto para o indivíduo quanto para o sistema de saúde e até mesmo para a economia. Assim, a pergunta que vai nos guiar é: será que nossas políticas de saúde estão à altura de lidar com essa demanda? Para a OMS, saúde mental vai muito além de não ter uma doença. É sobre estar bem consigo mesmo, saber lidar com o estresse, reconhecer suas habilidades, aprender, trabalhar e contribuir na comunidade. E olha, isso impacta tudo: nossa vida pessoal, nossas relações e até mesmo a economia. Agora, o que pode afetar a nossa saúde mental? Muita coisa, né? No nível individual, tem as nossas emoções, o uso de álcool, drogas, o estilo de vida, como por exemplo praticar exercícios físicos, se expor à luz solar e até mesmo fatores genéticos, né? Já no coletivo, a coisa é mais complicada, com a questão da desigualdade social, violência e até o ambiente em que estamos inseridos. Mas aí também tem outro lado, né? Os fatores que ajudam a proteger, sejam eles boas relações, educação, saúde, trabalho digno, o lazer também, né? Tudo isso faz a diferença. A OMS defende ações que vão desde cuidar de cada pessoa até iniciativas que envolvam comunidades inteiras para reduzir risco. Assim, é possível ajudar pessoas a enfrentar os desafios e criar ambientes que promovam esse bem-estar. É complexo? É, mas é essencial para que todo mundo consiga viver melhor e de maneira mais equilibrada. Mesmo antes da pandemia, o Brasil já tinha um dado preocupante. Éramos o país com mais casos de ansiedade no mundo. Em 2017, quase 10% da população lidava com ansiedade e 17 milhões de pessoas sofriam com depressão. E com a pandemia, a situação só piorou. O isolamento, o medo, as perdas, tudo isso aumentou o sofrimento mental. Em 2020, 80% dos brasileiros disseram estar mais ansiosos e os atendimentos psiquiátricos subiram 25%. Para piorar, o Brasil foi considerado o terceiro pior país em saúde mental no relatório Estado Mental do Mundo. E hoje, os números continuam alarmantes. Em 2023, o uso de antidepressivos cresceu em 37%. E 45% dos brasileiros hoje relatam ansiedade, com destaque para mulheres e jovens de 18 a 24 anos. Já a depressão atinge 19% da população, com Belo Horizonte liderando entre as capitais em diagnósticos em mulheres e sendo a segunda com mais casos. Nossa, Ana, e o que você acha que esses números significam para o cotidiano das pessoas? Boa, Jennifer! Essa é uma reflexão bem pertinente dentro desse assunto. A saúde mental impacta muito além do indivíduo. Vai sobrecarregar o sistema de saúde, já que teremos mais consultas, emergências, internações. Afeta também a economia, porque as pessoas afastadas do trabalho por transtornos mentais diminuem a produtividade. E o custo disso globalmente é estimado em trilhões de dólares. Além disso, os transtornos mentais afetam relações pessoais, qualidade de vida e podem levar a problemas graves como o suicídio, que entre os jovens no Brasil aumentou 6% entre o ano de 2011 e 2022. É por isso, tendo em vista todos esses impactos no cotidiano, que a saúde mental precisa ser prioridade nas políticas públicas. Mais do que tratar, é necessário prevenir, criar sistemas acessíveis e integrados, conscientizar de maneira geral a população. Bom, pessoal, retomando a nossa pergunta inicial, será que as nossas políticas públicas estão à altura de responder a esse impacto causado pelas questões de saúde mental? Para compreender um pouco mais sobre isso, vamos agora falar um pouco sobre o que temos atualmente. Em primeiro lugar, temos que lembrar que nós partimos, historicamente, de um modelo hospitalocêntrico, que começou a mudar lá nos anos 70 com a reforma psiquiátrica e um pouco depois disso surgiram os Centros de Atenção Psicossocial, ou CAPS, que em BH são chamados de CERSAM. E mais tarde, em 2001, esse direito foi consolidado na legislação com a Lei Paulo Delgado, que garantiu o atendimento aos indivíduos com transtornos mentais, dando prioridade para o tratamento em centros abertos e comunitários. Jennifer, enquanto você ia falando, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Essas mudanças realmente aconteceram na prática? Pois é, Ana, essa é uma ótima pergunta. Vamos falar sobre como a rede de atenção psicossocial funciona hoje em dia. Atualmente, a saúde mental no Brasil está fundamentada na rede de atenção psicossocial, que articula CAPs, ambulatórios, hospitais gerais e serviços comunitários, com foco na inclusão social e reabilitação.
Esses serviços, que são integrados ao SUS, seguem alguns princípios, dentre eles a humanização e a integralidade no cuidado, considerando o contexto dos indivíduos. E aí, Ana, entra uma questão importante, que é o fato de que as unidades básicas de saúde, elas são a porta de entrada também para queixas relacionadas à saúde mental, sendo que acontece uma gestão compartilhada dos casos atendidos pela equipe de saúde da família com profissionais da saúde mental, por meio das reuniões de matriciamento. Isso visa ajudar as equipes da atenção básica a ter maior resolutividade dos casos. Ao mesmo tempo, alguns casos mais complexos podem de fato demandar a atenção do especialista, em psiquiatria. Além disso, Belo Horizonte conta com vários projetos que ajudam a ampliar o acesso à saúde mental. Temos, por exemplo, as equipes de saúde mental externas para crianças e adolescentes, que atuam em casos mais graves e fazem um trabalho muito próximo das famílias. Também tem um consultório de rua, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade com estratégias incríveis, como redução de danos. Outra iniciativa muito bacana é o IES, que vai apoiar a geração de trabalho e de renda para quem está na rede de saúde mental. E o Ateliê da Cidadania, que usa as oficinas de arte para fortalecer a autoestima e habilidades, principalmente de crianças e adolescentes. Nossa, muito legal saber sobre esses projetos. Alguns deles eu mesma não conhecia. E a gente percebe essa articulação maior com a comunidade, Bom, e pensando nisso, é importante também a gente citar, nesse contexto de desinstitucionalização, 2 programas interessantes. Nós temos atualmente em BH os serviços residenciais terapêuticos, que são moradias permanentes para pessoas egressas de longas internações psiquiátricas e que não possuam suporte familiar ou social. Em Belo Horizonte, há 34 dessas casas, acompanhadas por equipes de centro de saúde e do Sersan. E, além disso, existe também o programa Volta para Casa, um auxílio financeiro concedido pelo governo federal, visando a reinserção social de pessoas que passaram por longas internações psiquiátricas. Fica uma pergunta muito importante. Em caso de emergência em saúde mental, para onde a gente tem que ir? Aqui em BH, os Sersams e os CAPs são as principais referências. Eles funcionam como uma espécie de pronto-socorro da saúde mental, com equipes multidisciplinares que atendem crises e oferecem acompanhamento intensivo. É lá que a gente pode buscar ajuda de forma mais rápida e eficiente. Muito importante isso, para que as pessoas saibam para onde se guiar nessa situação que precisa de uma atenção mais rápida. E no período da noite, existe algum apoio assim também? E se uma emergência acontecer à noite? Existe o serviço de urgência psiquiátrica e acolhimento noturno, que funciona de 19 às 7. Ele é um acontecimento justamente para atender esses casos fora de horário comercial. Além disso, eles recebem encaminhamentos do SAMU e de outros serviços, além de também aceitarem as demandas espontâneas. É um suporte essencial para quem precisa de acolhimento nesses horários. Interessante. Acredito que essas informações vão ser muito úteis para os nossos ouvintes também. E assim entendemos mais sobre como está esse acesso à rede de saúde atualmente, como nossas políticas públicas têm respondido a essa problemática. E conforme os impactos que conversamos, a gente percebe a importância dessas políticas. Pensando na sobrecarga do sistema de saúde, esse modelo da rede de atenção psicossocial reduz a dependência de serviços de alta complexidade, e os CAPs ajudam nessa descentralização do atendimento às crises, o que alivia também a pressão nas UPAs, por exemplo. Essas estratégias também são significativas para a articulação social e a reabilitação funcional dos indivíduos, o que traz esse impacto econômico também. E, não menos importante, a própria promoção do bem-estar social, não só individual, mas comunitário, com maior estímulo ao protagonismo e fortalecimento dos vínculos sociais. Exatamente, Jenny. Essas estratégias não apenas aliviam a pressão em serviços de alta complexidade, mas também promovem um cuidado muito mais próximo e humanizado. Isso tudo ajuda a melhorar o bem-estar individual e comunitário, com foco na autonomia e no fortalecimento dos vínculos sociais. Pois é, Jennifer. Olhando de forma mais crítica, a gente vê que apesar dos avanços, ainda tem muitos desafios. Por exemplo, a expansão dos serviços comunitários, como o CAPs, o Centro de Convivência, praticamente ficou estagnado depois de 2011. Além disso, o subfinanciamento é um problema muito sério. Menos de 2% do orçamento do SUS é destinado à saúde mental, quando o ideal seria pelo menos 5%. E também tem a distribuição desigual desses serviços. Algumas regiões ainda têm pouca ou nenhuma cobertura, deixando muitas pessoas sem acesso, o que inclusive fere os princípios do SUS. E tem outra coisa importante, que é a questão do estigma. A saúde mental ela ainda carrega muitos preconceitos, como aquela ideia ultrapassada de que quem está deprimido é fraco ou não quer melhorar. Isso desestimula as pessoas a buscarem ajuda. E quando a gente está falando de populações vulneráveis, como pessoas privadas de liberdade ou em situação de rua, a falta de entendimento e de políticas públicas direcionadas fica ainda mais evidente.
Apesar de existirem campanhas como Setembro Amarelo e a luta antimanicomial, é preciso garantir que elas venham acompanhadas de acesso real a atendimentos de qualidade. E também é importante citarmos que ainda não há um grau de integração adequado entre a atenção básica e as equipes de saúde mental que trabalham no nível do CAPS. E é frequentemente citada a falta de profissionais como psiquiatras e psicólogos na rede pública. Acredito que seria essencial que fossem organizadas pesquisas para avaliação concreta de como está essa organização e sobre o número de profissionais da saúde mental por habitante, por exemplo, e a opinião da própria população que utiliza esse serviço. Temos que pensar também que aquela questão histórica da loucura dos manicômios não se desfez completamente. E ainda hoje as questões de saúde mental carregam consigo muito estigma, muito preconceito, mesmo que velado. No caso da depressão, por exemplo, existe a associação equivocada de que o indivíduo está assim porque quer, porque é mais fraco, mais vulnerável, e isso já prejudica muito o processo do indivíduo de buscar ajuda. No caso de populações de maior vulnerabilidade, como pessoas privadas de liberdade e a população em situação de rua, também estamos bem longe de entender e abordar adequadamente a questão de saúde mental. E podemos dizer que existem sim campanhas falando a respeito disso, como a campanha da prevenção do suicídio, Setembro Amarelo e a luta antimanicomial, mas é importante considerarmos que essas campanhas têm de ser aliadas à garantia de acesso ao atendimento de qualidade, senão criamos uma dissonância entre a propaganda e o real. E é interessante pensar também, Jennifer, que o contexto atual mostra que a gente tem espaço para melhorar, ampliar investimento, aumentar o número de CAPs, contratar mais profissionais como psiquiatras acaba sendo primordial. Também acho que as campanhas educativas precisam ir além. Por exemplo, envolver as escolas, a comunidade. E isso tem que acontecer desde cedo, sabe? Para que a gente consiga desmistificar o tema e conseguir ajudar a próxima geração que está chegando. Bom, Jennifer, acho que fica claro que ainda temos muito a melhorar. Mas é encorajador ver que existem caminhos possíveis. Ampliar investimento, fortalecer a rede de apoio, desmistificar a saúde mental. Tudo isso, desde cedo, pode fazer a diferença. Pois é, o mais importante é que, enquanto sociedade, a gente pode e deve fazer a nossa parte. Então, continuar conversando sobre isso e cobrando políticas públicas que realmente garantam acesso e acolhimento para todos. Exatamente. E por aqui, seguimos trazendo temas que importam. Obrigada por nos acompanhar nesse primeiro episódio e até a próxima!